Boa tarde, vamos falar sobre esse momento tão importante da história da Igreja Russa, quando finalmente teve essa unificação, dessa separação tão triste causada pela Revolução Russa em 1917, perdurou até 2007. Então, há 19 anos, na Catedral de Cristo Salvador, em Moscou, o Patriarca Alexei II e o Metropolita Lauro da Rokó assinaram finalmente o ato de comunhão canônica entre as duas partes da Igreja Russa e mostraram na prática, comungaram do mesmo cálice, celebraram a Divina Liturgia. Mas para a gente entender o que causou, e também entender um pouco sobre a Igreja Russa. A gente fala Patriarcado de Moscou, Rokó, às vezes a gente não entende. E o Patriarcado de Moscou, como é que chegou o cristianismo na Rússia? A Rússia chegou em 988 com o grande príncipe Vladimir, que seus comissários ficaram encantados lá na Santa Sofia, em Constantinopla. Não entendiam o grego, mas viam que Deus estava ali. Era tamanha beleza, não tiveram nenhuma sombra de dúvida. Então o grande príncipe Vladimir trouxe o cristianismo para a Rússia em 988, mas era dependente de Constantinopla, não tinha sua autonomia. Os metropolitas de Moscou eram todos gregos, não eram russos. Isso ainda foi demorando um tempo. E teve o concílio de Florença, um concílio para tentar unificar a Igreja Católica com a Igreja Ortodoxa. E quase todos os bispos ortodoxos aceitaram, salvo São Marcos de Éfeso. E o metropolita russo aceitou também, né? Era da Igreja grega. Então os russos viram isso como uma traição. Falaram, não podem aceitar. E logo depois teve a queda de Constantinopla também, 1453, que viram isso, viu? A Igreja grega aceitou a união com Roma, Deus está castigando. Agora a gente é a terceira Roma, a gente tem o dever de ser o guardião da ortodoxia. Então já se proclamaram a sua autonomia. A partir de agora a gente é independente, a gente não depende mais da Igreja grega. Também as igrejas orientais estavam muito enfraquecidas pelas invasões islâmicas, nos outros patriarcados, Alexandria, Antioquia, Jerusalém, a grega. Não eram mais aquelas igrejas imponentes. A Igreja Russa, sim, que estava crescendo, tinha todo esse poder imperial. Então, em 1448, a Igreja Russa fez a sua autocefalia, ou seja, ela não dependia de ninguém. Hoje, como a gente tem 16 igrejas autocéfalas, cada uma com a sua independência administrativa, isso aconteceu com a Rússia em 1448. E demorou ainda mais 250 anos para que a Igreja de Constantinopla reconhecesse de fato o Patriarcado de Moscou. Isso só em 1586 que o Patriarcado de Moscou foi estabelecido, como nos patriarcados antigos, com o Patriarca Jó. Então, aí foi o estabelecimento do Patriarcado de Moscou. Agora vamos para o estabelecimento da outra parte, que é a Igreja Russa no exílio, a Rokó, a Igreja Russa no exterior. Para isso vamos dar um salto até 1917, para entender na Revolução Russa. Eu anotei aqui uns números, as estatísticas da Igreja Russa antes da Revolução: 73 dioceses, 80 mil paróquias e capelas, 120 mil padres, 130 bispos, 500 mosteiros com cerca de 100 mil monges, 50 seminários e 4 academias para mestrado, doutorado religioso. Essa era a magnificência da Igreja Russa antes da Revolução, que foi reduzido quase a zero, né, nos anos de terror da Revolução. Aí surgiu essa dúvida: como a Igreja, tendo seus padres torturados, bispos executados, maneiras terríveis, assim, padres sendo enforcados lá nas portas reais. No meio da liturgia, pegavam um padre, amarravam no cavalo e levavam, mandando o padre e sua família num rio congelado. Então, assim, horrores, né, barbaridade, igual o Império Romano, ou até pior. Tem números, teve mais mártires na Igreja Russa do que no Império Romano. A Igreja sofreu um dilema: a gente vai acabar? Como é que vai ser? Se a gente não conseguir mais conversar um bispo com o outro, como é que a gente vai se organizar? Então, enquanto avançava, essa guerra civil durou ainda 3, 4 anos. E o Exército Branco, que defende a monarquia, a ortodoxia, foram indo para o sul, para a Crimeia, até que chegou um ponto que eles falaram: não dá, a gente tem que... Quem quiser vai ficar aqui lutar, os outros podem fugir. Então, muitos fugiram, incluindo vários bispos. E agora, como vamos se governar? Então, São Tikhon, o patriarca de Moscou,
porque também, voltando um pouquinho a história, a gente teve o patriarca primeiro, São Jorge, em 1586. Depois, em 1800, acabou a figura do patriarca. O patriarcado existia, mas o Pedro o Grande foi para a Europa, foi impressionado lá com a igreja anglicana, com o protestantismo, como tudo funciona, como o Estado que manda tudo, organiza. Vou fazer isso aqui na Rússia também. Não precisa de um patriarca não, vou botar um procurador aqui leigo para tomar conta da igreja. Isso perdurou até 1917, quando fizeram um concílio, restauraram a figura do patriarca de Moscou com São Tírano. Então São Tírano foi eleito em 1917, e nessa eleição eles fizeram uma votação. E o mais votado foi o metropolita Antoni Prapovotsky, que foi depois o primeiro hierarca da Rocó. Ele foi mais votado que São Tírano. Mas depois eles tiraram sorte dos 3 mais votados e Deus falou, não, São Tírano que vai conseguir enfrentar tudo isso, o metropolita Antônio vai ter outra missão, outra cruz, que é organizar a igreja russa no exílio. Então o patriarca Tírano, já prevendo essas situações atípicas, ele fez um famoso decreto 362, no dia 20 de novembro de 1920. E esse decreto é considerado a constituição da igreja russa no exílio. O que ele citava esse decreto? Que enquanto continuasse essa perseguição do governo, a igreja não conseguisse se comunicar, poderia se autogovernar, como fosse dioceses independentes, uma auto-administração, enquanto não pudesse ter esse contato com Moscou. Então, baseado nesse documento, com a perseguição, foi fundada a igreja russa no exílio, Rocó, então, em 1920. Eles saíram lá da Crimeia, foram para Constantinopla, o patriarca recebeu muito bem, e logo depois eles foram para a Sérvia. Mas aí é um fenômeno, como a igreja russa está fora da Rússia. Então eles ficaram no primeiro momento assim, sobre a proteção do patriarca da Sérvia. Eles pertenciam à igreja da Sérvia, estavam assim, emprestados, podiam administrar para a comunidade russa. E ficaram na Sérvia até a Segunda Guerra, em 44. Depois ficaram um tempo ainda na Alemanha, foram para os Estados Unidos. E, infelizmente, essa falta de comunicação, imagina, década de 40, até chegar uma carta no outro lado do mundo, na guerra, você não sabia se o bispo estava vivo ou não, como é que você ia cumprir uma ordem ou não, e isso facilitou para algumas divisões, rupturas na igreja russa. Foi um século muito triste na igreja russa, porque muitos utilizavam esse decreto 362 como eu posso me autogovernar aqui, então o bispo está errado, o bispo lá de Paris está errado, eu tenho minha autonomia aqui, São Tírano deu. Então, e até hoje, alguns membros da Rocó utilizam esse documento, falam que tipo uma carta na manga. Não, decreto 362, porque tal bispo está errado, eu sou o único bispo verdadeiro, então eu posso utilizar e formar meu próprio sínodo de bispos. Isso que aconteceu. E voltando à Revolução, o papel de São Tírano teve um papel fundamental. Ele fez uma anátema contra o bolchevismo, enfrentou, botou a cara a tapa, foi preso, depois prisão domiciliar. E ele tomou uma atitude assim, muito moderada. Ele condenou o bolchevismo, falou, não vamos lutar, quem pega a espada vai perecer pela espada, isso que Cristo ensinou. E ele também não quis abençoar o exército branco, que estava defendendo a igreja, não quis abençoar as armas também. Ele falou, não, a igreja não vai ter uma preferência política, a nossa luta é espiritual. E ele faleceu em 1925, e ele tinha nomeado 3 bispos para ser seus sucessores. Mas esses 3 bispos, ele já previa que não ia ter um concílio, poder reunir todos os bispos para elegerem, então eles fizeram isso temporariamente. Um patriarca podia deixar aqui, já no testamento, se eu morrer, esses 3 aqui que vão assumir. Só que infelizmente esses 3 também não conseguiam assumir, ou já foram presos, não conseguiam chegar a assumir o cargo, e acabou caindo para o metropolita Sérgio, que fez a famosa declaração em 1927. Essa é uma data muito importante. Ele tentou negociar com o Estado. Falou, bom, a igreja está acabando aqui. Antes teve mais aquelas perseguições dos padres, teve também a grande fome na década de 20, a igreja ajudando, contribuindo, mas eles falaram, não, a gente vai pegar tudo, a gente quer seus objetos litúrgicos.
deem todos os cálices para gente. E era uma maneira de provocar, porque a igreja estava dando dinheiro, as pessoas estavam ajudando. E alguns objetos litúrgicos não tinham valor, mas os santos cânones proíbem. Um cálice não pode dar para mais nada além da comunhão. Então padres davam a vida, você não vai mexer no meu altar. E claro, eram martirizados. E também eles quiseram fazer uma verificação das relíquias dos santos. Vamos aqui abrir, porque isso é superstição, vocês estão enganando as pessoas. Imaginem, vamos mexer na relíquia aqui, nosso santo padroeiro. Os padres não, vocês não vão mexer. Também eram martirizados. Então foi uma época muito dura, de muitos martírios. E o metropolita Sérgio, ele tentou conversar um pouco com a igreja, com o Estado. E ele, em 1927, ele fez uma famosa declaração, que criou muita divisão. Eu tinha anotado aqui, mas em suma, ele fala lealdade para o Estado soviético, fala que as alegrias do Estado soviético são as alegrias da igreja, as tristezas do Estado soviético são as tristezas da igreja. Isso em 1927. E claro que a igreja russa no exílio, porque assim, tinha um movimento monarquista, eram contra, eles queriam a restauração da monarquia, se posicionaram, não, isso é uma traição contra a igreja. Venderam a igreja para o Estado. A gente não pode fazer isso de jeito nenhum. Então, aí foi a ruptura oficial. Em 1927, da Igreja Russa. O Patriarcado de Moscou, né, o metropolita Sérgio, assim, excomungou todos os bispos da Rocó. E falou, não, agora vai ter só um bispo responsável pelas paróquias no exterior, que era o metropolita Evlog, em Paris. Ele ficou em Paris, comandando as paróquias, então começou a ter duas jurisdições, do metropolita Evlog e da Rocó. Já começou a confusão, duas igrejas russas no exterior. Ele aceitou o metropolita Evlog, mas aí as pessoas viam o terror do povo. Depois virou a Igreja de França, não? O ex-arcado de Paris, que fez o Instituto São Sérgio de Teologia, que produziu vários bons teólogos. Mas o metropolita Evlog, ele foi rezar com o arcebispo de Canterbury contra a perseguição da igreja na Rússia. O mundo estava se mobilizando um pouco, eles viam os horrores do comunismo e quiseram fazer uma oração comum contra a perseguição da igreja. Ele participou, o que aconteceu foi excomungado também pelo Patriarcado de Moscou. Isso em 1930. Em 1930, a nossa paróquia escreve uma carta para ele, pedindo para eles construírem essa igreja aqui. Nosso primeiro documento foi para o metropolita Evlog, em 1930, que ele estava no Patriarcado de Moscou. Isso foi em março. Aí no meio do ano ele já não estava mais, já tinha sido suspenso pelo Patriarcado de Moscou e foi para o Patriarcado Ecumênico. Então quase que nossa igreja ia ser fundada por ele. Então nosso primeiro contato oficial foi com o Patriarcado de Moscou. Só que aí tinha um padre da Argentina que vinha aqui também, que já estava na Rocó na década de 20. Então nossa igreja foi fundada pela Rocó. Em 1934 foi... Qual? Que era da igreja da Rocó. Vou falar. Aqui é muita informação. É só para a gente entender aqui a nossa história um pouquinho, né? A nossa paróquia assim, foi fundada em 1934. Em 1937 foi a fundação, a bênção do templo. E foi fundada pela Rocó. Em 1935 a gente já tinha um bispo da Rocó aqui no Brasil. Foi quando chegou o bispo Teodósio. Foi lá para São Paulo, na Catedral de São Nicolau, na Tamandaré. E ele que veio aqui em 37, abençoou. E a nossa igreja ficou até 68 na Rocó. Mas vamos voltar então. Essa divisão, essa declaração de 27 foi conhecido muito como sergianismo. Vocês já ouviram falar desse termo? Que foi assim a grande objeção depois da igreja da Rocó para qualquer conversa com o Patriarcado de Moscou. Ou seja, isso nunca foi um termo definido, nunca foi uma discussão teológica, foi isso, se vendeu para o Estado, né? A igreja tem que ser independente, não pode ser submissa ao Estado. Então, sempre foi uma identidade da Rocó, ainda mais pela preferência política explícita, pelo monarquismo, né? Isso depois foi abrandando, vendo que não necessariamente você precisa ser monarquista para ser ortodoxo.
Então, e a igreja, como é que estava no Patriarcado de Moscou? A igreja, eles fizeram um Estado, foi uma ideia brilhante, fazer uma igreja assim moderna, a igreja viva, a igreja renovacionista. Vamos fazer uma igreja aqui para agradar todo mundo? Pode ser em russo, o padre pode separar, casar quantas vezes quiser, o bispo pode casar. Vamos fazer o calendário normal. Teve a igreja viva, teve esse movimento carismático lá no Patriarcado de Moscou. Durou alguns anos, mas claro, não deu certo. E também começou o movimento que a gente chama de Igreja das Catacumbas. Alguns bispos secretos que não concordavam com isso de jeito nenhum, eles se reuniam nas casas dos fiéis, né? Não andavam de batina, raspavam a barba. Começou também esse movimento da Igreja das Catacumbas na Rússia. Toda essa dinâmica, a gente falou, então na Europa ficou o metropolita Evlog, conhecido como a jurisdição de Paris, que fez o Instituto Teológico de São Sérgio de Paris, uma escola famosa, vários teólogos russos estudaram, né? Bulgakov, Afanassi, e quando Alexander Shemerman também depois foi para os Estados Unidos. E a Rocoff foi para os Estados Unidos depois da Segunda Guerra. A sede foi para Nova York, em 54. Mas na Segunda Guerra também foi um grande dilema. Hitler está invadindo o nosso país. O que a gente faz? Os russos na diáspora. A gente reza para o Hitler, para ele derrubar os soviéticos e restaurar a Rússia. Ou a gente reza pela nossa pátria, embora não seja mais Rússia, União Soviética, mas é nosso povo, é nossa herança espiritual para acabar com o nazismo. Tinha esse dilema. O que a gente faz? Qual a posição correta? Não era uma resposta tão fácil assim, porque Hitler era genial. Ele começou onde ele ocupava, ele deixava a igreja. Eu quero mais isso, quero um monte de igrejas se dividindo, se rebelando com a soviética, né? Isso causa discórdia, uma estratégia muito boa essa divisão, né? A gente sabe que a estratégia que o diabo mais gosta de fazer isso é permitir várias divisões, né? Então tinha esse dilema. E a gente teve isso lá em São Paulo, na catedral. Pediram pro bispo: a gente quer rezar um moleben para a vitória do Exército Vermelho contra Hitler. O bispo falou: não, de jeito nenhum. A gente não vai rezar pela União Soviética, a gente não vai rezar por eles. E muitos saíram. Veio um padre do Patriarcado de Moscou, conseguiu fazer também um pequeno cisma. Lá em Buenos Aires aconteceu a mesma coisa na igreja principal igreja russa da América Latina, a primeira, a Catedral da Santíssima Trindade, fundada em 1901. Também pediram para fazer um moleben, rezar para a vitória do Exército Vermelho. O padre falou: não, de jeito nenhum. E começaram as divisões na igreja ainda mais por causa disso, essa questão política. Aquela de ainda foi financiada em parte pelo Tsar, né? Sim, a igreja, essa Catedral da Santíssima Trindade, o próprio Tsar Nicolau ajudou. São João de Kronstadt deu dinheiro para a construção da igreja. Vários monges atonitas lá deram relíquias. A catedral belíssima, na Rua Brasil, lá na Argentina. Mas isso, nesse contexto da Segunda Guerra, já começou as divisões. E tem outra parte da igreja russa que a gente não falou, que é a igreja russa nos Estados Unidos, conhecida como, hoje em dia, OCA, Orthodox Church of America. Mas antes ela era conhecida como metropolia. Ainda era uma parte da igreja russa, estava mais ou menos com a Rocoff. Mas em 27 também não tinha mais relação com a Rocoff, se separou da Rocoff. Também tinha outro bispo, metropolita Platão, que não se dava nem com o metropolita Evlog em Paris, nem com o metropolita Antônio da Rocoff. Então tinha 3 jurisdições russas fora da fronteira: a dos Estados Unidos, a metropolita Evlog na Europa, e o metropolita Antônio, depois Anastácio, seus sucessores, né, a Rocoff. E essa brecha foi utilizada nesse primeiro momento, na Segunda Guerra. Então você não vai servir? Tem um padre aqui que vai servir, a gente vai criar, a gente vai mudar de jurisdição. A igreja dos Estados Unidos deixa a gente fazer isso, a metropolia. Então começaram a criar outras igrejas. E aqui também, no futuro, aconteceu isso. O padre aqui, que era da Rocoff, em 68, começou a desobedecer o bispo, foi excomungado. Falou: não aceito não esse bispo, eu vou procurar outra jurisdição. Ele procurou a Igreja Ortodoxa da América.
que aproveitando que eles estavam separados, estava sem união canônica, aceitava os bispos sem os trâmites canônicos. Um padre para de uma igreja para outra, ele tem que ter uma carta de autorização, a politiquion, né? Fala aqui, eu, bispo, autorizo o padre a sair da minha jurisdição para ir para a sua igreja. Não é assim, então vira uma fuga. Aprontei nessa igreja, vou para outra, não gostei, arranjei confusão, vou para outra. Era exatamente isso que acontecia algumas vezes, infelizmente. Porque então, na Segunda Guerra, voltando à Segunda Guerra, o Stalin também teve uma estratégia genial, vamos reabrir a igreja, eu quero que o povo russo tenha sua identidade, que ele dê sua vida para a igreja, para a pátria, para a nação. Se fizer isso para a igreja, fazer um paralelo com todos os santos, todos os heróis nacionais que a gente teve, né? São Dmitry Donskoy, que venceu a batalha contra os tártaros, os mongóis, né? Que São Sérgio de Radonezh abençoou, o Santo Alexander Nevsky também, que expulsou os cavaleiros teutônicos. Então, isso faz parte da cultura russa. Todos esses santos, né? Quando vem um inimigo externo, a gente tem a nossa fé, a gente tem nossos santos para nos proteger. Então o metropolita Sérgio começou a conversar com Stalin. Tá bom, vamos abrir as igrejas. Ele começou a abrir as igrejas, a gente precisa de um patriarca. E ele elegeu o Sérgio como patriarca. E a Rocó, nenhuma das outras igrejas reconheceram. Falaram, não, é um movimento político. A gente não vai reconhecer a eleição do patriarca Sérgio. Mas, no primeiro momento, funcionou. Mobilizou as pessoas, né? Salvou o mundo do nazismo. Isso todo ano a gente comemora. Isso é tão importante, não só na Rússia, no Brasil, o mundo inteiro comemora a vitória sobre o nazismo. Mas acho que ninguém teve dúvida que foi a coisa certa a se fazer combater Hitler, né? Hoje em dia. Não vejo ninguém defendendo, eu acho que é até crime, não é? De apologia. Se defender, não. Hitler tinha que ir, estava certo. Então foi o posicionamento da igreja, então, uma grande libertação, e ajudou também a abrir dioceses, fizeram mais dezenas de bispos. Só que, claro, depois Stalin não cumpriu tanto o combinado com o patriarca Sérgio. Começou a fechar, todas as regalias estavam dando para a igreja, eles perderam. E nisso, o patriarca Sérgio faleceu, foi eleito um patriarca Alexei I, em 46, também não reconhecido pelas outras igrejas. E esse movimento da Segunda Guerra ainda separou mais. Já não estavam reconhecendo tanto Moscou do que reconheceu o patriarca Sérgio. Então aí que a metropolia nos Estados Unidos não reconheceu, a Rocó não reconheceu, e começou esse fenômeno de múltiplas jurisdições. Na Argentina tinha um patriarcado também. Ele foi reconhecido depois da Segunda Guerra, né? Tinha um patriarca, uma instituição oficial, fizeram uma propaganda, publicaram um livro, A Verdade sobre a Igreja na Rússia, falando como era maravilhoso, como tinha perseguição, como tudo funcionava, e mostraram isso para o exterior, tentaram fazer essa lavagem cerebral, né? Chamaram depois pessoas para verem a igreja na Rússia, mas claro, a gente sabia que isso era tudo fachada, mas o patriarcado também utilizou esse seu status para abrir igrejas ao redor do mundo. Então agora a gente tem 4 jurisdições russas depois da Segunda Guerra ao redor do mundo: patriarcado, Rocó, metropolita Evlog, que na verdade estava sob o patriarcado ecumênico, era um exarcado russo sobre Constantinopla, que só foi voltar para a igreja russa em 2018. Mas isso foi um movimento pacífico. Eles próprios, a nossa identidade, eles quiseram. E a igreja americana, a futura OCA. E até a OCA teve a sua independência em 1970. O patriarcado de Moscou conseguiu a autocefalia, a autonomia. A Europa tem mais 500 depois que saíram do... A gente está falando das históricas. Então, por exemplo, em Buenos Aires tem a Catedral da Rocó, tem a Catedral do Patriarcado de Moscou. Isso foi um fenômeno na Europa, que era mais próximo. Também tinha nos Estados Unidos, também tinha a Patriarcado de Moscou, Rocó, a metropolia, a futura OCA. Mas tinha bispos que procuravam, que tinham dimensão, que isso não era canônico. Você ter várias igrejas, 2 bispos na mesma cidade. Você não pode ter isso. Claro que esse fenômeno de guerra, de diásporas, de refugiados, você consegue até entender, explicar como uma situação anormal, mas
Eles têm que pensar como a gente resolve isso. Então, bispos mais flexíveis conversavam, havia assim, comunhões temporárias, mas nunca assim no nível assim, estrutural. Então, em 1970, a igreja nos Estados Unidos teve sua autocefalia. Então, não pertencia nem mais à igreja russa, é uma das 16 igrejas autônomas hoje em dia, né? A OCA. E eles hoje têm a liberdade. Mas o sonho deles sempre foi ser uma igreja nacional, de caráter multiétnico, né? Cada um podendo preservar. Os búlgaros, os romenos, os russos, cada um pode preservar mais ou menos sua tradição. Até pode ser os dois calendários. Eles têm igreja no calendário antigo, igreja no calendário novo, igreja que faz em eslavo, em búlgaro, em russo, em grego. Que seria o direito canônico a situação ideal, a solução ideal, né? Um novo país ter sua própria igreja, tem sua independência, com seus costumes. Mas infelizmente não funcionou, né? Hoje a gente tem várias jurisdições nos Estados Unidos. Inclusive a gente tem o Patriarcado de Moscou e a Rocó, mesmo juntos, desde 2007, ainda tem esse fenômeno. Em Buenos Aires a gente tem o Bispo João da Rocó e o nosso Bispo, Leonido, do Patriarcado de Moscou. Algo que a gente tem 2 bispos na mesma cidade, na mesma jurisdição. Tudo bem, o título do Bispo de João é de Caracas, da Rocó. Então, teoricamente, não são 2 bispos de Buenos Aires, mas na prática, cada um fica numa catedral em Buenos Aires. E é aquela catedral histórica que a gente falou, da Santíssima Trindade, na Rua Brasil. Eles não aceitaram a união em 2007. Então, a gente tem 3 catedrais russas em Buenos Aires hoje, que a gente chama do Patriarcado, da Rocó e os não canônicos, como a gente fala, os que não aceitaram a união. Mas isso também já é outro assunto. Vamos falar desse processo de união. Então a gente falou da Segunda Guerra, dessa declaração de São Sérgio, da Igreja da Catacumba. Agora vamos falar como começou esse movimento para a união. Aos poucos a União Soviética foi caindo, foi mudando, a igreja foi crescendo. A gente teve um concílio muito importante na igreja russa de 1988, marcando os 1000 anos do batizado da Rússia. Então a igreja teve autonomia, pôde se juntar, fazer um concílio dos bispos e comemorar esses 1000 anos. E isso teve um reflexo aqui na nossa paróquia. O cônsul da União Soviética veio aqui na igreja, ofereceu um presente, deu os parabéns pelos 1000 anos. Então, algo que aconteceu lá na Rússia repercutiu aqui, já foi assim nosso primeiro contato. Espera aí, eles não estão perseguindo a igreja, está tendo essa abertura. E logo depois, né, com Gorbachev, as políticas da perestroika, do glasnost, né, de uma transparência, de uma abertura. Depois teve o edito de liberdade religiosa na Rússia. Caiu o muro de Berlim. Então, existe ou não existe ainda o comunismo, o socialismo na Rússia, a ponto de perseguir a igreja? Aquele famoso decreto 362, ele se justifica ou não? Essa era a pergunta. A gente está podendo se comunicar com a igreja mãe em Moscou ou não está podendo? Ela tem a liberdade dela ou não? Ainda é um Estado que a domina. Então foram se questionando isso. E principalmente na Alemanha, que o muro literalmente encurtou essas distâncias e teve o fenômeno de ter 2 bispos russos na mesma cidade. O metropolita, o bispo Mark, da Rocó, e o bispo do Patriarcado de Moscou. Eles começaram a conversar. Pronto, caiu o muro, caiu o comunismo, agora nem é mais a União Soviética, agora é a Rússia. E começaram a conversar e viram, pô, está na hora da gente resolver esse problema. Da gente se sentar aqui e ver qual é o futuro da igreja russa. Eles foram conversando, aí em 97, eles assinaram um documento conjunto, afirmando que não viam nenhum obstáculo para a união canônica da igreja russa, da Rocó e do Patriarcado, já em 97, 10 anos, mas ainda tinha muita essa resistência. E uma resistência era os novos mártires da Rússia, porque a igreja, a Rocó, ela canonizou os novos mártires já em 1981, a família real, sua identidade monarquista. Então, bom,
essa Rússia e essa União Soviética, eles mataram o Tsar, né? Fizeram um regicídio. Até agora não se arrependeram. Como pode? Então, ainda não tem liberdade religiosa na Rússia. Cadê os novos mártires, né? Pessoas, poxa, meus familiares, meus avós, eu nunca vou reconhecer essa igreja de Moscou. Então, em 2000, teve um concílio do milênio na igreja russa que eles reconheceram. O Patriarcado de Moscou canonizou todos os novos mártires, a família real. Então, esse foi um grande passo. Bom, a gente tem as mesmas sementes aqui da igreja, a mesma herança. Esses novos mártires é uma ponte para ligar a igreja na pátria, mãe, como a igreja no exterior. Então, esse foi um momento de conciliação que destruiu essa barreira. Porque a Rocort tinha sempre essa objeção, que era o serjanismo, o reconhecimento dos novos mártires, e um outro que a gente vai falar também, que era o ecumenismo. E nesse ano de 2000, nesse concílio, além da glorificação dos novos mártires, foi editado publicado um documento de suma importância para a Igreja Russa, que é a doutrina social básica da Igreja. Não sei se vocês conhecem. Infelizmente, 2000, está em 26, nunca foi publicado em português. Tinha um paroquiano aqui, o Moisés, na época de Facebook, ele estava traduzindo capítulo por capítulo. É capaz de ter alguns fragmentos, mas ninguém nunca traduziu esse documento na íntegra. A gente nunca teve um folheto aqui na igreja. O que a igreja russa pensa sobre o serjanismo? Qual é a posição do Estado e da igreja? E várias outras questões, desde aborto, bioética. É um documento muito importante que a gente tem que ter em português, compilado, não só assim na internet, né? E nesse documento ele deixa muito claro qual é a relação do Estado com a igreja, assim, tipo, revogando o serjanismo. Eu anotei aqui o que ele fala, literalmente. O cristão é obrigado a obedecer à lei, independente de quão imperfeita e infeliz ela seja. No entanto, quando o cumprimento das exigências legais ameaça sua salvação eterna, envolve uma apostasia ou o cometimento de outro pecado indubitável diante de Deus e do seu próximo, o cristão é chamado a realizar a proeza do testemunho da fé em prol da verdade de Deus e da salvação de sua alma para a vida eterna. Ele deve manifestar-se legalmente contra uma violação incontestável cometida pela sociedade ou pelo Estado contra os mandamentos de Deus. Se essa ação legal for impossível, ele deve adotar uma postura de desobediência civil. A igreja permanece leal ao Estado, mas o mandamento de Deus de cumprir a tarefa da salvação em qualquer situação e sob quaisquer circunstâncias está acima dessa lealdade. Se a autoridade forçar os fiéis ortodoxos a apostatarem de Cristo da sua igreja e cometerem atos pecaminosos e espiritualmente prejudiciais, a igreja deve se recusar a obedecer ao Estado. Então, está revogado, literalmente, que a igreja tem que obedecer ao Estado, né? Obedecer sim. A igreja deve obedecer ao Estado em tudo que não for contrário ao cristianismo. Então, esse documento, acho que não deixa controvérsia nenhuma com o posicionamento de fato da igreja. E também, eles fizeram um outro documento nesse concílio sobre a atitude da ortodoxia com os heterodoxos, que era outra queixa também, outro problema, né, o do ecumenismo. Acho que tem muito preso disso na religião futura. Tem muito material, mas para a gente entender também esse contexto do ecumenismo. Em 1965, o patriarca de Constantinopla e o Papa, eles rasgaram as anátemas de 1054. Não sei se vocês sabem desse evento assim, simbólico, mostrando não tem mais nenhuma diferença entre a igreja católica e a ortodoxa. Patriarca moderno, enfim. E a igreja russa viu isso como uma grande heresia. A Rocort colocou na lista das suas heresias o ecumenismo. E também começou a ser desenvolvida aquela teoria protestante dos galhos, né? Que toda a igreja é uma só, a igreja é una, e os galhos são a igreja protestante, católica, anglicana, é tudo uma igreja só. A igreja católica falou, não, a igreja é una, não é divisa. A gente não aceita essa teoria. Então começou um movimento muito grande contra o ecumenismo a partir dessa década de 60. A Rocort fez um posicionamento oficial contra o ecumenismo e o patriarcado era mais flexível.
nunca tinha se posicionado. Então, eles fizeram também um documento nesse concílio de 2000, falando como que a igreja deve se posicionar com os que não são ortodoxos. Tá? A igreja ortodoxa exclui qualquer possibilidade de comunhão litúrgica com não ortodoxos. Primeiro, a gente não pode ter nenhum serviço litúrgico junto. Esse é o ponto. É considerado não é permitido para os ortodoxos participarem em ações litúrgicas, no movimento ecumênico interconfessional. A igreja deve seguir as formas de interação com os heterodoxos de uma maneira conciliar, sem abrir mão dos seus ensinamentos, da disciplina canônica, da sua tradição eclesiástica. Mas a possibilidade de cooperação com os heterodoxos não pode ser excluída. O diálogo com aqueles que não são ortodoxos é necessário para testemunhar a ortodoxia para eles. Então, também acho que um texto simples, objetivo. O que os cânones da igreja falam? Não pode rezar com hereges, com heterodoxos, né? Onde que surgiu isso? Aquelas grandes heresias da igreja, no arianismo, quando confundia, as pessoas não tinham informação, e aquilo podia confundir e contaminar cidades todas. Então, ele tinha essa preocupação, esses cânones foram feitos para preservar a salvação da alma das pessoas. Agora, não tem confusão. Se eu for visitar um padre católico, ele sabe quem eu sou, ele sabe quem eu sou. Ninguém acha que é a mesma que está falando. A gente sabe das nossas diferenças teológicas, então não tem essa confusão. E a obrigação da igreja é dialogar, né? É a gente ser cristão. Até agora, com a canonização do Padre Serafim, está vendo muito essa discussão sobre o equilíbrio da igreja, o legalismo, o que é ser ortodoxo, né? Aí tem uma piada, né? Que é aqueles fenômenos de novos convertidos lá nos Estados Unidos, que sabiam tudo em todos os serviços, sabia todos os ícones de todos os santos, já tinha lido tudo, e querendo ensinar para uma senhora que estava ali a vida inteira na igreja. Ela falou, acho que assim, ortodoxo ele até é, mas cristão ele não é não. Sentiu orgulhoso querendo julgar o outro, assim, coisa tão simples, né? Você pode saber tudo de ortodoxia, mas mesmo você julgar o outro, falar mal do outro, você não é cristão. Você quer ser cristão ou você quer ser ortodoxo, né? Você quer ser discípulo de Cristo com a doutrina correta, ou quer ter a doutrina correta e Cristo vem em segundo lugar, né? No ensinamento de mansidão, de humildade. Então, essa é a postura com o ecumenismo que o patriarcado de Moscou tem, né? A gente tem que ter diálogo, uma testemunha, assim, pessoas conhecerem a igreja ortodoxa. Então, podendo ter essa oportunidade, está sendo muito frutífero, como as pessoas te respeitam, né? Conversando com pastores, você está sendo tão surpreendentemente positivo. Eles conhecem um pouco a ortodoxia. Eu comentei, né, que no movimento pentecostal, estudando São Simeão, novo teólogo. Falei, poxa, como é que alguém nunca imaginava que alguém ia saber isso, que ia ler, que ia saber experiências, que já tem uma ideia de exicasmo. Então, o que a gente não pode, o que a igreja não deixa, é assim, a gente celebrar juntos. Vem cá participar da liturgia. É simples. Isso que não pode. Vem cá, vou te dar comunhão. Na nossa igreja é a mesma coisa, só a diferença a língua que a gente reza. Não. Falar que não tem diferença teológica, né? Abrir mão em prol do amor, né? Outra coisa. Aí é outro extremo da leniência máxima, né? Não, se eu te amo de verdade, eu não vou abrir mão da minha verdade, mostrar o que eu acho que seja o melhor para você, né? Com respeito, sem se me sentir melhor, sem te obrigar, sem te julgar. Então, o ecumenismo em si é positivo como testemunho de amor e de diálogo. É uma heresia quando a gente abandona a nossa verdade teológica e os cânones da igreja. Então, acho que a gente já resolveu dois obstáculos aí, os três, que era que impedia essa unificação. Que era o serjanismo, a igreja submissa ao Estado, os novos mártires, que em 1988 foi glorificado pelo Patriarcado de Moscou, e o ecumenismo, que esses documentos também mostram. Porque também teve um outro movimento criado, o Concílio Mundial de Igrejas. Conhecem, né? E o patriarcado participava, mas assim, não eram celebrações litúrgicas, eram tipo conferências, cada um falava, tinha palestras. Teve até uma aqui em Porto Alegre, sei lá, 20 anos, o patriarca veio, quando ele ainda não era patriarca.
Isso também sempre foi muito criticismo. Porque qual é o testemunho? Você está participando de um concílio de igrejas, você mostra que existem várias igrejas. Não, a igreja é una. É uma contradição isso? Ou não? O que vocês acham? Essa abordagem pastoral, ecumênica que a gente está falando. É importante dar testemunho, né? Sim, eclesiologia, nossa eclesiologia a gente não vai negociar, mas o direito do outro reconhecer a sua igreja, reconhecer um padre católico e falar, não, você não foi ordenado no segundo bispo ortodoxo, então eu não vou te chamar de padre, vou chamar de você. Isso é amor cristão? Não é, né? Então eu posso discutir como é que é a igreja ortodoxa, ver os sacramentos ou não, mas a pessoa concreta, né? Padre João, muito prazer em conhecer, né? Isso tem que falar mais alto. A gente quer ser primeiro ser cristão, né? Depois ser ortodoxo. Então esses eram os 3 pontos principais que foram sendo resolvidos. Começou também na Europa, começou a ter conferências sobre a história da Igreja Russa. Em 2001, na Hungria, a Rocor fez umas conferências contando a história e foram representantes do Patriarcado de Moscou. Depois, no ano seguinte, em Moscou, em 2002, foram representantes da Rocor. O Patriarcado fez também uma conferência de histórias, cada um se conhecer. Isso é o principal. O que sempre causa desunião é falta de diálogo, falta de empatia, né? Saber o seu lado, o que você pensa. Eu pensava que você pensava isso. Não pensava isso. Parece coisas bobas, né? Mas vocês não tinham essas reuniões. Aí em 2003, na reunião do clero da Rocor, lá nos Estados Unidos, também chamaram padres do Patriarcado de Moscou para participar. Então eles viram que não tinha nada assim concreto, todas essas diferenças já tinham sido superadas. Aí o Putin visitou o sínodo de bispo da Rocor em 2003. Convidou, vocês não querem ir lá na Rússia, ver como é que está a igreja na Rússia? Aí o metropolita Lauros, da igreja da Rocor, aceitou, pôde ver, eles foram lá no campo de Butovo, onde estavam todos os mártires. O patriarca fez uma bela homilia, enaltecendo a igreja, a Rocor. O patriarcado sempre teve essa admiração com a Rocor. Pois como vocês preservaram a tradição, como foi importante na diáspora, vocês conseguirem manter a tradição de passar para as famílias, até os livros litúrgicos. Até a história do São Serafim Rose. Também ele é importante na Rússia. Quantos livros ele traduziu, ele mandou para a União Soviética. Então a Rocor sempre teve esse papel muito importante de manter viva a tradição da igreja russa. Então em 2004 teve uma comissão da Rocor, foi para a Rússia, pôde conhecer, foram assim, oficialmente, pela primeira vez na história. E de lá decidiram, então vamos fazer as comissões para a gente preparar essa unificação. E fizeram 8 reuniões conjuntas, cada um fez um comitê, a Rocor, o Patriarcado, e durante 2004 a 2006 fizeram 8 reuniões conjuntas, fizeram esses documentos também, essas deliberações, resolvendo esses 3 pontos, do ecumenismo, do sergianismo e dos novos mártires, já não tinha tanta divergência. Mas o sergianismo vocês nunca chegaram a discutir, porque nunca foi um termo mesmo. A gente ouve como uma coisa por engano, porque ele é sergianista, tá? Mas o que é isso? A gente fez São João de Xangai, nosso maior santo, talvez o maior santo da igreja no exílio, os mais venerados. Ele nunca falou isso. E a vida dele também, em ações. Ele estava lá na China, em Xangai, no meio da Segunda Guerra. Também não sabia o que tinha acontecido com o sínodo de bispos, ficava lá na Suíça na época, não conseguia se comunicar. Ele falou, vou comemorar o Patriarca de Moscou, da igreja russa. E ele comemorou o Patriarca de Moscou, da igreja russa. Então a gente tem a história desses santos que dão esse exemplo para a gente. E como é que funciona na igreja ortodoxa para a gente decidir algo importante? Faz um concílio. Então a Rocor fez seu 4º concílio, lá na cidade de São Francisco, diante das relíquias de São João, lá em 2006, para votar a união. E foi quase unânime, mas foram 129 votos a favor contra 7 que não queriam união. E programaram para 2000, aceitaram, fizeram um texto da comunhão canônica, falando que agora a igreja russa é una, a igreja Rocor tem toda essa autonomia administrativa, pastoral, mas chegou a hora de estarmos juntos. Isso aconteceu na festa da Ascensão em 2007.
há 19 anos. Depois a gente pode conversar mais sobre as repercussões aqui no Brasil, na América Latina, mas hoje é um dia de festa, de união, de alegria. E então, foi o metropolita Lauros, da Igreja Russa no Exílio, e o patriarca Alexei II de Moscou. Assinaram em 2007 e em 2008, ambos faleceram e foram, a gente fala, para a Igreja triunfantes, cumpriram seu papel aqui de pacificadores, de unificadores, e no ano seguinte partiram. Alguma pergunta? Eu sei que é muita informação, mas eu quis passar um panorama. Olha, eu